Irmãos, nós estamos falando sobre o que é ser igreja, o que é realmente ser igreja, e eu gostaria de trabalhar o seguinte tema com vocês hoje, Igreja Videira, uma revolução de mentalidade para o novo tempo de frutificação. Eu sei que a estrutura igreja é necessária, essa estrutura é necessária, tudo aqui é necessário, mas nós vemos igreja, essa estrutura, como necessário para a gente discipular, ensinar pessoas, curar pessoas, preparar pessoas para enviar pessoas. É muito importante entendermos que a estrutura ela é necessária para tudo isso, mas ela não é o essencial, não é o prioritário. Para entender melhor, vamos abrir as nossas Bíblias em João 15, versos de 1 a 8. João 15, versos de 1 a 8. Assim está escrito: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi lida. Fala, ó Deus, em nossos corações. Ministra a tua palavra, ó Pai, em nossos corações. Pai, que nós venhamos entender, por meio da instrumentalidade do teu Espírito Santo, o que o Senhor quer entregar para as nossas vidas hoje. Amém. Amém. Irmãos, a gente entende que é muito possível hoje, né, e a gente sabe, existir igrejas, né, lotadas de pessoas. Aqui em Anápolis mesmo, eu creio que a maior igreja ela foi construída ali na Brasil Sul para 4.800 pessoas sentadas. Brasil Norte, para 4.800 pessoas sentadas. Tem igrejas que hoje reúnem num culto de domingo por volta de 1.000 pessoas aqui em Anápolis. Tem igreja. Mas a pergunta que fica, irmãos, qual é a finalidade de se encher uma igreja de muita gente? Ou se essas pessoas estão cheias de Deus? Ou será que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo pregado e tem enchido os corações da forma que deveria encher? Então é possível ter uma igreja cheia de gente, mas também é possível ter uma igreja vazia de Deus, irmãos. Totalmente vazia de Deus. Porque existe ainda muitos dentro de igrejas, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão deslocadas, pessoas que estão cansadas de muitas programações, de eventos, e pessoas que querem vida, estão buscando vida no coração.
E a metáfora de João 15 que revela realmente o que sustenta uma igreja, o que traz vida para uma igreja. E o que traz vida para uma igreja, nós lemos, é permanecer em Cristo. E frutificar em Cristo, glorificar a Deus em Cristo. E sem isso, irmãos, sem isso, tudo o que fazemos pode ser apenas folha sem fruto. Lembra, quando Jesus estava caminhando com os seus discípulos, ele olhou uma figueira, cheia de folha, e ele foi para buscar um fruto na figueira e não encontrou fruto na figueira a não ser folhas. E a palavra diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira e ele continuou a viagem. Na volta, os seus discípulos olharam para a figueira e falaram: mestre, olha a figueira. E ela estava toda seca. Irmãos, nós estamos pregando a partir da premissa do livro A Treliça e a Videira, que traz uma verdade muito forte para nós, onde igrejas têm investido muito tempo em construir a treliça, a estrutura, e muitas igrejas têm negligenciado em gerar vida, em trabalhar na vida, em cuidar da videira. E eu citei no sermão passado daquela percepção, daquele insight, daquela iluminação do pastor que escreveu o livro, quando ele sentou no quintal da sua casa e ele viu duas treliças, uma na parede da garagem da sua casa, uma treliça linda, maravilhosa. Ele disse que era uma obra-prima de arte, que dava vontade de tirar aquela treliça lá da parede da garagem e colocar na sala de estar, tão linda que era aquela treliça. E ele tinha outra treliça no fundo do quintal, que não dava para ver a treliça, mas a treliça estava sustentando um lindo e belo jasmim, todo florido. E aquele jasmim, ele incendiava toda a vizinhança com um perfume maravilhoso. E ele teve a curiosidade de olhar entre as folhas do jasmim para ver como estava a treliça. Era uma treliça que estava em boas condições, mas estava com tintas descascadas e alguns defeitinhos, mas ela estava firme, sustentando vida. Ela estava sustentando vidas. Hoje Deus nos chama, irmãos, para uma mudança de mentalidade. Essa palavra me chama, me confrontou e vai nos confrontar para uma mudança de mentalidade. Há uma diferença entre crescer como igreja institucional e crescer como igreja videira. Muitos de nós estamos tentando manter programas, ministérios, eventos, mas estamos esquecendo da vida da videira, Jesus e as pessoas. Qual é a importância e a centralidade de Jesus na igreja, na liderança, para a liderança da igreja, no culto, nos processos que vivemos e vivenciamos na igreja? Qual é a importância das pessoas? Será que eu, como pastor, quando eu olho para um de vocês, eu vejo alguém que vai suprir uma lacuna, que vai tampar o buraco de alguma liderança que falta? Ou será que eu olho para vocês e vejo uma vida que precisa ser cuidada? Quando você olha para o seu irmão do lado, quando você olha para alguém que está sentado aqui, o que você vê? Uma pessoa que precisa ser amada ou uma pessoa que precisa ser treinada para exercer uma liderança, para cumprir ou encher uma lacuna na igreja? Como nós enxergamos as pessoas que estão na igreja? Será que é a visão pragmática de um empresário? Será que é a mesma visão empresarial ou de um patrão que olha e quer ver resultados ao olhar para a membresia da igreja? E a gente entende, irmãos, que essa desconexão da vida da videira, Jesus e pessoas, ela tem provocado questões que enfrentamos em nossa atualidade. Principalmente as pequenas igrejas, como falta de voluntários, programas sem vida, pessoas sobrecarregadas e um crescimento artificial. E Jesus, em sua última metáfora e profunda metáfora,
ele diz que ele é a videira verdadeira e os seus discípulos são os ramos. E o Pai, o agricultor. E o foco aqui, irmãos, é a união vital com Cristo. Não existe ramos na videira sem Cristo. Não existe vida na videira sem Cristo. Não existe frutos na videira sem Cristo. Não existe nada na videira sem Cristo. Não existe nada na igreja sem Cristo. Se Cristo não for o centro da nossa adoração, o centro do nosso propósito, o centro do nosso caminhar, o centro das nossas atenções, a prioridade do nosso culto, do nosso buscar a Deus, não tem vida na igreja, assim como não tem vida nos ramos sem Jesus como a videira. E Jesus usa aqui, irmãos, no texto de João, no Evangelho de João, 7 sinais, 7 milagres, 7 declarações, e uma das poderosas que ele usa é sobre a videira verdadeira, no texto em que nós lemos. É um momento que Jesus está formando uma nova mentalidade. É um momento que Jesus pede a atenção dos seus discípulos e olha para mim. Olha para mim. Quando passava no coração dos seus discípulos, muitas vezes, quem se sentaria à direita no reino de Jesus, qual lugar um ocuparia, qual lugar o outro ocuparia, onde muitos estavam discutindo uma posição em um reino, que achavam que era um reino entre homens, Jesus agora fala que eles eram ramos e que só iriam dar frutos se estivessem enxertados na videira que era Jesus. Jesus chama agora a abandonar a mentalidade religiosa, baseada em cargos, estruturas, programas, e retomar o essencial para a vida cristã. Uma vida frutífera que nasce de uma união real com Ele. É uma revolução, irmãos. É uma revolução de mentalidade que Jesus nos convoca, te convoca aqui esta noite a pensar. E não apenas algo pessoal ou algo eclesiástico, mas como igreja, precisamos passar da lógica dos eventos para a lógica do discipulado. Como igreja, precisamos, mais do que treliças, que é estruturas, programas e outras coisas, precisamos de uma videira viva. Pessoas crescendo em Cristo Jesus. Pessoas vivas. Será que confundimos ativismo religioso com vida frutífera em Cristo, irmãos? Quantos de nós achamos que estamos ligados à videira apenas por ter um cargo ou frequentar cultos aos domingos, mas estamos espiritualmente secos por dentro? Quantos de nós não estamos sentindo seco? Quantos de nós nos alegramos de estar num culto? Talvez nos alegramos de estar num culto simples como esse, ou nos alegramos de estar num culto mais sofisticado, como tem em outras igrejas oferecendo cultos cheios de coisas. Mas ao passar esse momento, nos tornamos vazios e secos novamente, sentimos sede, a nossa alma tem sede, e sentimos que aquilo ali passou e não gerou vida em nós. E se Jesus afirmou, sem mim nada podeis fazer, porque ainda estamos sentindo algo faltando em nosso coração, algo faltando em sua vida. Será que você está com esse sentimento há algum tempo? Algo está faltando em minha vida. Talvez você tenha um bom lar, uma boa família, você tem pessoas que estão na sua volta, que te amam, você tem certeza do amor das pessoas que estão à sua volta, bons amigos. Mas será que você parou para pensar que pode estar faltando na sua vida? Seria um bom relacionamento íntimo e vigoroso com Deus? Será o que está faltando na sua vida, de fato, é se encher de um Deus que te ama? E esse Deus que te ama pode preencher o vazio que você tem carregado dentro do seu peito? Com tantas dúvidas,
com tanta dor, com tanta culpa. Porque é isso que acontece, irmãos, com aqueles que não estão enxertados em Cristo. O galho, o ramo é seco. Não é alimentado com a alegria de Cristo, não é alimentado com a satisfação de Cristo, não é alimentado com o vigor de Cristo. Carrega uma culpa corrosiva no coração. Não consegue ter comunhão com o próximo. E eu pergunto mais uma vez, se o nosso maior problema como igreja não for falta de estrutura, já parou para pensar se o maior problema como igreja pode ser falta de desconexão com Jesus Cristo? Com a videira verdadeira? Será que não estamos frustrados porque formamos treliças bem montadas, que podem se tornar um bom objeto de decoração na nossa casa, mas nos esquecemos de cuidar da videira, das pessoas? E hoje Jesus nos chama, irmãos, a mim e a você, a uma revisão profunda da nossa vida cristã e da vida da nossa igreja. Ele nos convida a uma revolução na mentalidade. Mudar a mente mesmo, mudar a forma de enxergar e de viver o Evangelho. Uma revolução que vai nos tirar da zona de conforto, de programações e nos colocar no caminho da vida, do discipulado, do relacionamento e da frutificação. E a primeira questão que eu gostaria, a primeira verdade que eu gostaria de pensar com os irmãos é sobre o ativismo que muitos de nós estamos vivendo nas treliças, nas igrejas. E nós sabemos que o ativismo não é fruto, irmãos. E nós precisamos passar do ativismo para ser frutíferos. Porque o chamado aqui é para permanecer. Olha o versículo, verso 5, que fala: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim. Quem permanece em mim. E a palavra permanecer no original está falando de quê? Está falando de morada, está falando de habitação, está falando de uma ligação vital. A palavra usada no original está querendo dizer o quê, irmãos? Aquilo que você precisa estar para viver. Assim como o ser humano não consegue viver sem o coração, sem os batimentos cardíacos, assim como o ser humano não consegue viver sem o cérebro, assim como o ser humano não consegue viver sem alimento, sem água, o que Jesus está dizendo para os discípulos e dizendo para mim e para você aqui esta noite, é que devemos permanecer nele para ter vida. Como permanecer em Cristo, irmãos? Como que nós vamos permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo é frequentar uma igreja. Permanecer em Cristo é vir aos domingos, sentar num banco e assistir culto. Permanecer em Cristo é falar que nós somos religiosos, cristãos, é a gente ter a nossa vida religiosa. Será que permanecer em Cristo é se sentir menos culpado quando nós confessamos os nossos pecados? Será que permanecer em Cristo é sentir menos culpado quando nós terminamos o último compromisso da semana, que é assistir o culto de domingo, ouvir na EBD? Será que nós sentimos menos culpados quando alguém ora por nós? Isso é permanecer em Cristo, irmãos. Esse aí é onde está o problema, irmãos, da gente confundir religiosidade com espiritualidade. E há muitas pessoas ocupadas com a religiosidade, mas desconectada com a espiritualidade em Cristo Jesus. Fazem muito, mas frutificam pouco, ou quase nada. Por isso que é uma revolução na mentalidade, irmãos. Porque estar em Cristo é viver uma entrega constante
da nossa mente e do nosso coração a Deus. É viver pela fé todos os dias. É, de fato, descansar nas mãos de Deus em todos os momentos. É saber que, mais do que compromisso, eu preciso ter vida, e vida com abundância em Deus. Nós não somos obrigados de ter um devocional diário. Eu não posso fazer nada por obrigação. Porque a partir do momento que eu faço uma leitura devocional diária, ou a partir do momento que eu, por obrigação, que eu coloco, eu tenho que orar, ou eu tenho que fazer aquilo, isso não é vida frutífera, irmãos. Porque o que nos deve nos mover em direção à nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo é o amor e não a obrigação. O que nos leva a fazer qualquer coisa por obrigação é a culpa que nós carregamos no peito. Por achar que talvez por algum pecado, pelas nossas atitudes que não dominamos, nós sentimos culpados e aí a religiosidade ameniza a nossa culpa, mas ela não extingue o fogo da culpa no coração daqueles que estão carregando esse fardo tão pesado e esse fardo tão dolorido. A não ser a graça do Senhor Jesus Cristo. É saber que, apesar de quem você é, e apesar do que você faz, ou do que você pensa, Deus te ama. De uma tal forma, que Ele morreu por você, da forma que morreu na cruz, na pessoa do Filho, para te salvar do inferno, da perdição eterna e te salvar de si mesmo. Porque se fosse depender de você mesmo, de mim mesmo, para a salvação, eu estava condenado. Nós estávamos condenados, irmãos. Nesse livro, irmãos, conta a história de um irmão que se sentia deslocado na igreja. Ele se sentia totalmente deslocado da igreja. Ele participava de tudo, mas se via apenas como um espectador. Isso mostra, irmão, como podemos estar dentro de uma estrutura, mas fora da vida da videira. Fora totalmente da vida da videira. Domingo passado eu falei de Apocalipse, e eu gostaria que abrisse aí, mostrasse no telão Apocalipse 2, do verso 2 e 4. Apocalipse 2, do verso 2 e 4. 2, 2 e 4. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. 3. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que esse texto está revelando para nós, irmãos? Que a gente pode ter uma vida religiosa, disfarçada de vida espiritual, que a gente acha que está suportando muita coisa, fazendo muita coisa pela fé, ou vivendo de forma pela fé, mas a gente já abandonou o primeiro amor. Nós acostumamos. O que a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que nós acostumamos fazer. Nós acostumamos. E esse é o maior problema de muitos cristãos. Acostumamos a orar, acostumamos vir na igreja, acostumamos servir. Já a nossa vida já não é mais um culto a Deus. A nossa oração não é mais um culto a Deus, o servir não é mais um culto a Deus. Porque tudo se torna apenas algo, um ritual que foi acostumado. E Jesus fala agora para a igreja que deve se voltar ao primeiro amor. Lembra daquela paixão do seu primeiro amor, quando você se converteu, quando conheceu a Jesus, quando Cristo se revelou a você? Era
Algo tão maravilhoso que você fazia tudo por Jesus, sem importar nada à sua volta. Você amava Jesus ardentemente, e com isso você amava as pessoas, você queria servir de uma forma que nada te atrapalhasse. O que mudou? O que aconteceu? Então, irmãos, não podemos confundir frequência, cargos, reuniões com frutificação. Precisamos voltar à vida com Cristo, à adoração sincera, à dependência do Espírito Santo, o discipulado relacional. Né? E eu vejo, graças a Deus, isso acontecendo aqui na igreja, de um tempo para cá. As orações fervorosas, irmãos convidando outros irmãos para estar junto, para almoçar, tomar um café. Irmãos que estão ligando para o outro, falam assim, irmão, vem cá, quero orar com você. Irmãos falam assim, você conseguiu ler a Bíblia hoje? Não. Vamos ler junto, vamos lá em casa, vai lá em casa, eu vou na sua casa, vamos encontrar para a gente ler a Bíblia junto e orar junto. Ou você recebe alguém na sua casa, não vai embora não, vamos orar, deixa eu orar por você. E aí a gente pergunta, será que eu estou ativo ou estou frutífero? Estou produzindo agendas religiosas ou estou produzindo uma vida transformada? A minha vida transformada e a vida de outros transformada. E a gente só vai entender, irmãos, pelos frutos que nós estamos dando. Quais são os frutos que você está gerando? Quais são os frutos? Frutos de vida ou frutos de morte? Quais frutos você está gerando? Será que a sua boca tem falado das coisas de Deus de maneira a gerar vida? Ou a sua boca sai mais murmuração, reclamação e outras coisas que têm gerado morte? E a segunda verdade que eu gostaria de meditar com os irmãos, que frutificar é edificar pessoas, e não programas, não eventos, irmãos. É sair de programas para pessoas. O chamado ao discipulado é relacional. É bem relacional. O verso 2 está assim, todo ramo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Então o que ele está falando? Olha, eu quero qualidade. O que Jesus está falando para os seus discípulos e que está falando para mim e para você é que Ele quer qualidade através da sua vida. Ele quer qualidade através da sua igreja. O agricultor poda os ramos, irmãos, para dar fruto. Ele poda, ele tira as folhas. Se alguém já viu alguém aqui podar uma videira, você acha que a pessoa matou a videira. Eu lembro que minha sogra tinha uma videira no quintal da casa dela e um primo dela ia lá podar. E a gente chegava depois da poda, a gente falou assim, essa videira não vai sair mais nada dessa videira. Porque assim, jogou tanto galho, tanto ramo, limpou tanto que, por incrível que pareça, ele fazia isso em agosto. Parece que era a segunda lua nova de agosto. Quando começava ali setembro, outubro, dezembro, a videira estava carregada de cachos de uva. Tanto irmãos, era tanta uva num quintal tão pequeno, né, que pessoas iam lá de balde, como se estivesse pegando jabuticaba para pegar cacho de uva. De balde. Era muita uva, irmãos. Muita uva. E às vezes a gente não entende o processo de Deus, e às vezes a gente acha que Deus está errando, e às vezes no processo de limpar para frutificar. Às vezes nós questionamos a Deus no processo de limpa, na nossa própria vida. Qual o processo de limpa que Deus está fazendo na sua vida? Não entendemos, irmãos. Isso nos mostra, irmãos, que até crentes fiéis passam por processos de dor, de ajuste, para que frutifiquem mais. E frutificar aqui, irmãos, é produzir vidas transformadas, caráter moldado, discipulado, amor, serviço, multiplicação.
O próprio livro, no capítulo 2, ele alerta que programas, ministérios podem funcionar perfeitamente, mas não geram fruto algum. São como folhas verdes sem frutos. A igreja pode estar cheia de movimento, mas vazia de vida. Lá em Gálatas 5, 22, 23, Gálatas 5, 22, 23, assim está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o fruto do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ela é visível, claramente visível no caráter do cristão. E não nas agendas que nós muitas vezes achamos que é tão importante. Qual é a prioridade que nós estamos dando? Para vidas ou para programas? E a ideia da revitalização de igreja é trazer a mentalidade para a igreja, que a revitalização da igreja só acontece depois da revitalização de cada membro da igreja. Por isso a convocação à oração, por isso a convocação a aprender da palavra de Deus na escola bíblica dominical. Por isso a convocação de estar reunidos na quarta-feira, na sexta-feira, nas casas, para que isso multiplique. Por isso a convocação para o discipulado, para que vida gere vida. É vida na vida, irmãos. E não existe ministério de sucesso se não há pessoas sendo edificadas, mas só usadas para manter a agenda ou programa, irmãos. Os ministérios existem na igreja para formar pessoas e não para cumprir calendários. Precisamos formar liderança para que essas vidas gerem vidas. E o que nós temos edificado como igreja, irmãos? Qual é a nossa preocupação primária como igreja? Como igreja, aqui, como quarta igreja. Qual é a nossa preocupação primária? O que tem incomodado nosso coração? Será que é a treliça ou será que é a videira? Será que é a estrutura, as programações, a agenda, o calendário, ou será que são as vidas? Será que eu me incluo como parte no processo de gerar vida? Ou apenas me estribo em um ou em outro da liderança para que ele gere vida? Porque Jesus, quando ele falou que todos nós somos ramos enxertados em Cristo. Vocês não é ramos enxertados no pastor Camilo. Vocês não é ramos enxertados em qualquer outra liderança da igreja. Vocês são ramos enxertados em Cristo. E a vida que está em vocês é uma vida que vem de Cristo. E como você tem vivido e apresentado essa vida que vem de Cristo. Por último, as treliças podem atrair pessoas, mas só a videira pode transformar a vida, irmãos. Eu sei, irmãos, que quanto mais ricas são as igrejas, quanto maiores são, mais elas têm a oferecer. Mais programações, mais atividades para crianças, atividades para adolescentes, atividades para pré-adolescentes, para jovens. Mas olha o que fala no verso 8 aqui. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A glória de Deus está onde? No fruto, irmãos. A glória de Deus está no fruto e não na estrutura. A glória de Deus está nas pessoas e não naquilo que a estrutura oferece. A glória de Deus está naquilo que as pessoas estão sendo transformadas, impactadas pelo amor de Cristo, sendo levado através de vida na vida, e não por aquilo que eu e o conselho ou a liderança dessa igreja vai oferecer para você. Deus ele vai ser muito mais glorificado
de vida sendo revelado, vida em Cristo Jesus, na vida de cada um, do que jantares e outras coisas mais que nós iremos fazer aqui. Muitas igrejas apostam em eventos evangelísticos, muitas igrejas apostam em musicais, muitas igrejas apostam em shows de estratégias que atraem visitantes, mas não fazem discípulos. São um movimento, a ilusão de crescimento, irmãos. Lembro como nós passamos aqui uma fase difícil, que perdemos muitos irmãos da igreja, isso há um ano atrás, né? Uma pessoa de outra igreja chegou aqui e falou: pastor, por que você não faz um grande movimento nessa quadra, chama todos os motoqueiros da cidade, chama para cá e tal, vai trazer um grande movimento na igreja? Será que é isso que Deus quer? Um grande movimento na igreja? Através de um grande evento? Ou Deus quer um grande movimento nos corações, nas vidas? O que está precisando ser transformado através de um grande movimento é a igreja, é a estrutura, está cheia de pessoas, ou é as vidas que aqui estão, está cheia de Deus, irmãos? Em Mateus 28, 19, está assim a grande comissão, e foi o que nós pregamos domingo passado. Ide e fazei discípulos. Precisamos menos de movimento artificial e mais de movimento espiritual, irmãos. Precisamos orar com amor, com fervor, buscar a palavra de Deus, aproveitar aquilo que Deus está oferecendo através das vidas aqui, por meio do ministério de oração, por meio da escola bíblica dominical, por meio dos grupos de discipulado que tem no meio de semana, irmãos. Porque uma igreja saudável é aquela que forma discípulos, que formam outros discípulos. Quem é seu discípulo hoje? Quem você tem investido tempo em oração? Quem está escapulindo das suas mãos? Às vezes o seu amigo, a sua amiga, precisa ser a vida que você vai gerar a vida, para que ela não escapole, para que ela não continue carregando no coração o sentimento ruim que está carregando. E aí nós terminamos com o verso 16 de João 15, que está assim: eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus não nos chama para um cristianismo superficial, raso. Jesus nos chama para um cristianismo profundo, frutífero, relacional e intencional. A igreja permanece ligada na videira. Se ela permanece ligada na videira, ela cuida de pessoas, ela desenvolve discípulos, forma líderes e glorifica o Pai. A estrutura não é inimiga, mas ela não pode ser o foco. A meta não é encher a igreja, mas a meta é encher vidas de Cristo. Se nós conseguimos encher vidas de Cristo, com certeza a nossa família, a família da igreja aqui, vai crescer. Para nós, pastores e líderes que estamos aqui, o desafio é começar a formar líderes através do discipulado. O desafio para os membros da igreja é sair do banco e saber que Deus deu o dom a cada um de vocês, para que vocês venham cuidar de pessoas. Quantas pessoas Deus colocou em volta de vocês que precisam ser cuidadas? Talvez um vizinho, um amigo, uma amiga, está precisando ser cuidado, e às vezes você está achando que quem deve cuidar é outro. Não, é você. E para nós, como igreja, todos nós, devemos fazer um diagnóstico. Quem temos hoje? Onde estão os nossos dons? E como podemos edificar vidas? Tem um moto
do curso Life on Life, que nós fizemos na semana passada, que é assim: comece pequeno. Não queira abraçar o mundo, não. Comece pequeno. Comece ali, né, com a pessoa que está clamando perto de você, ajuda. Um amigo, um vizinho. Pense grande. Fala assim: eu quero alcançar toda a minha vizinhança. Pense grande. E vá profundo. Profundo nos relacionamentos com Deus e com o próximo. Por amor. Por amor. Amém? Feche seus olhos, gostaria de orar com você. Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo.